meninas. Estou fazendo essa live porque esses dias eu postei algumas coisas nos stories e por umas aflições que eu estava passando, e uma menina falou para continuar, para falar mais, porque muitas das vezes aqui nas redes sociais a gente não vê essas coisas, a gente não vê as pessoas falando que tá passando por momentos difíceis, por momentos de aflições, e às vezes as pessoas se identificam porque nós passamos sim por momentos difíceis. Nós desanimamos, nós queremos parar, e aí depois assistindo os stories, né, de uma neurodesign que eu acompanho, e ela tava falando sobre isso também. E eu decidi, né, fazer essa live. Oi, Thaís! E eu decidi fazer esse tema de live para não desistir, não parar. Porque quando eu tava na minha caminhada, muitas das vezes eu pensei em desistir, em parar. Esses dias até eu postei nos stories que uma amiga neurodesign me apoiou muito, minhas clientes sempre me apoiaram. Então, eu fui, né, destrinchando um pouco sobre esse tema num papel e foi fluindo. Então, eu acredito que essa live vai servir para alguém. E talvez a nossa agenda não esteja como a gente queira, não esteja da maneira que sonhamos, mas lá em João 16:33 diz: eu disse que essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se o Senhor venceu, nós venceremos. As nossas aflições são muitas, são difíceis. Às vezes a gente não tem algumas clientes, ou queria ter mais, queria ter de alguma forma, mas a gente não consegue. Mas, né, como diz lá em João, você tenha ânimo, apesar de todas as aflições, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as coisas, tenham ânimo, façam diferente, busquem fazer diferente. A gente tem que fazer a nossa parte. Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias sobre decisão. O pastor Jarbas fala muito, né, sobre não viver de condição e sim de decisão. Não viver, né, se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal... Não, a gente decidir fazer diferente, decidir ter um novo rumo, um novo caminho, decidir sim que eu vou divulgar meu trabalho, decidir sim que eu vou buscar, que eu vou fazer diferente, que eu vou correr atrás, que independente do que aconteça, independente de eu estar lá apenas esperando uma cliente e a cliente não aparecer. Essa semana passada eu passei por uma situação assim, eu não tinha atendido cliente o dia inteiro, e quando chegou no final do dia, uma cliente decidiu fazer, uma cliente que estava no salão, e ela fez o atendimento, eu fiz e tudo mais. Quando eu estava terminando, apareceu uma outra menina querendo fazer. E eu estava atendendo ela, né, dedicada, fazendo, né, o atendimento. E aí chegou outra moça num horário que eu já tinha me proposto a sair, né, porque eu tinha outras coisas para resolver. Mas eu falei, não, se ela apareceu, foi Deus que enviou. Foi Deus que enviou essa cliente para mim, então eu não vou recusar. Por que eu fico pedindo tanta cliente? Agora quando a cliente chega eu vou recusar. E não. E aí eu fui e atendi a cliente, e foi um dia assim, fora da curva, fora do normal, porque eu não estava esperando, não foi da maneira que eu queria, não foi do jeito que eu queria, mas foi do jeito que Deus quis. Então a gente precisa, né, fazer a nossa parte. Se a gente se dedicar, se a gente se orientar, se a gente fazer a nossa parte, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos ajudar. Lá em Josué 1:9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, mas não pasme, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então, por onde quer que você passar, por qualquer situação que você passar, ponha o Senhor na frente, e Ele diz: eu estarei contigo, por onde quer que andares. O Senhor está conosco, como eu falei, né? Não fazendo a nossa vontade, não fazendo do nosso jeito, da maneira que a gente quer, mas da maneira que Ele quer. Às vezes pra gente, né, a gente reclama, a gente murmura, mas a gente não deve fazer isso. E nem andar preocupados e ansiosos. Essa é uma grande questão pra mim, porque eu ando muito preocupada e ansiosa. A gente almeja nessa vida de redes sociais,
A gente vê pessoas em altos níveis, em altos patamares, com uma condição de vida boa, com muitos clientes, demonstrando que está em plenos atendimentos, mas às vezes a gente olha para a nossa realidade, não é essa que a gente vê, não é a realidade que a gente vê. Mas a gente não deve desanimar, a gente não deve se preocupar quanto a isso, a gente não deve andar ansiosa quanto a isso. É difícil nesse mundo, nesse século XXI aí, que a gente tem essa ansiedade, tudo é muito rápido, tudo é pra ontem, tudo é pra agora, não pode ser depois. Mas a gente não tem que deixar essa confiança, né, no mundo, nas situações, nas coisas. A gente tem que descansar e esperar no Senhor, porque o mais Ele fará. Então, lá é uma palavrinha pra gente não ficar ansiosa, não ficar preocupada, não tentar, né, que todas as vezes que eu fico um pouco desanimada, um pouco, né, eu tento ler uma passagem que vai me animar, que vai me dar ânimo. E a mensagem que eu deixo para vocês é em Filipenses 4:6, que diz: não se preocupe com nada, mas em todas as suas orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Independente se tem muitas pessoas, se tem muitos clientes, se não tem, agradeça. E ore e peça detalhadamente o que você quer. Não peça qualquer coisa. Porque muitos falam, né, recebeis mal porque pedis mal. Então, a gente recebe às vezes mal porque a gente não sabe pedir. Então, peça. Se você quer, peça detalhadamente. Eu tô falando essas coisas pra vocês, mas primeiramente isso vem ao meu coração. Porque Deus fala primeiramente a mim, né? Pra mim orar a Ele, pedir a Ele o que eu quero, detalhadamente, do jeito que eu quero. E decidir por isso que você pediu. Porque às vezes a gente pede X, aí aparecem circunstâncias com Y, Z, W, e a gente vai se encantando com aquelas outras oportunidades que apareceram e a gente deixa, né, de receber aquele X que a gente pediu ao Senhor, porque a gente foi se deixando levar pelas circunstâncias. Mas que vocês estejam de coração aberto, de mente aberta, para decidir e ser fiel à decisão que você tomou. E que as coisas do Senhor vão acontecer na nossa vida, vão acontecer e vão acontecer no tempo certo. Não é no tempo que eu quero, não é no tempo que você quer, mas é no tempo que o Senhor escolher, é no tempo que o Senhor achar que estamos preparados, porque eu me vi pensando, né, sobre que se Deus me desse algumas coisas, algumas soluções, eu não estaria preparada para receber, eu não ia usufruir da melhor forma, eu não ia talvez se agradar tanto. Eu ia receber, mas não ia ficar agradecida, porque ia reclamar, não estava preparada para receber aquilo. Então, no momento certo, há tempo para todas as coisas. Então, na Eclesiastes diz, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu sei que é difícil, muitas das vezes é difícil a gente esperar o tempo do Senhor, é difícil a gente esperar as coisas acontecerem na nossa vida, mas é necessário a gente esperar, a gente saber esperar, a gente entender que não é aquele tempo, não é aquele momento, a gente talvez não esteja preparado, a gente não está recebendo porque a gente não está preparada realmente. Então a gente precisa tentar fazer com que a gente foque em outras coisas, foque nas coisas que a gente precisa fazer agora, então, para realmente a gente realizar, fazer acontecer, e a gente poder, quando a gente receber e se agradar e agradecer ao Senhor pelo aquilo que a gente recebeu. Eu queria só passar esse tempo aqui breve com vocês. Eu agradeço as pessoas que entraram e, né, para poder não desanimar, né, desses tempos difíceis, eu deixo outra mensagem para você, que é em Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Não sei, né, se você precisava ouvir isso, se você precisava receber essa mensagem, essa palavra, mas eu espero que você tenha recebido, que essa mensagem chegue até você, que você me mande uma mensagem se essa palavra tocou no seu coração. Eu confesso que no começo da minha caminhada eu gostaria de ter ouvido, como eu tive uma pessoa, né, eu tive uma pessoa que me incentivou, que ficou ali do meu lado, que falou, não, vamos, você vai conseguir realizar, você vai conseguir fazer. Porque no começo eu pensei sim em desistir de fazer alongamento, porque pra mim era muito difícil, era muito puxado, eu achava que alongamento não era pra mim, porque não tava no resultado que eu queria, eu via todo mundo conseguindo fazer, eu não conseguia, não ficava bom, e eu tive uma pessoa que me ajudou a não desistir, a não desanimar. Então eu queria hoje estar sendo essa pessoa pra você, que te ajude a não desistir, a não desanimar dos processos. Como eu falei, a gente vai passar por luta, a gente vai passar por aflições, mas a gente vai conseguir vencer, né? Como eu falei, né, lá na passagem de João 16, e ele venceu, né? Nós vamos conseguir vencer, ele vai nos ajudar a vencer as aflições que nós vamos passar. Então, eu deixo essa mensagem para vocês. Eu espero mesmo que tenha ajudado. Se vocês não viram, né, no começo, eu vou deixar salva para que vocês possam ver. Mas hoje eu olho para trás e vejo o resultado, né? Que se eu tivesse desistido, se eu tivesse parado, eu não teria os resultados que eu tenho hoje com alongamentos. Não são os resultados que eu almejo ainda, eu ainda quero melhorar, eu ainda quero evoluir. Mas eu sei que se eu tivesse parado lá atrás, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Então tudo um processo, é um caminho, a gente precisa passar por fases, a gente precisa passar por esses caminhos, por esses processos, pra gente chegar no tão sonhado lugar onde a gente deseja. E a gente sempre vai querer estar mudando, assim, a gente sempre vai querer estar se atualizando, melhorando. Então, todo é um caminho e um processo. Eu espero que vocês tenham gostado. Pretendo aparecer mais vezes por aqui, fazer mais live com vocês. E muito obrigada a todos que apareceram aqui e vocês que estão aí me acompanhando. Muito obrigada e um grande beijo.